Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Luiz, do canal O Lu Invest, e vamos para mais um dia de análise dentro do mercado, especificamente das nossas operações day trade dentro do mini índice. Sexta-feira, dia de payroll, né? Como toda primeira sexta-feira do mês, sai esse dado americano que traz muita volatilidade para a nossa bolsa, né? E vamos analisar aquilo que fizemos, aquilo que poderíamos ter feito e quais foram as nossas principais leituras dentro desse mercado. Bom, dia 6 de julho, o mercado abre num gap de alta, né? Um gap de praticamente 480 pontos, 470 pontos, na verdade, tá? Faz essa movimentação de baixo, né? Quase voltando para o seu fechamento no dia anterior. E como de costume, né? Ele chega, fecha o seu gap e como de costume ele fica em um movimento muito lateral. Aqui foi exatamente a saída, né? De quando saiu o dado do payroll. Não trouxe muita volatilidade para o dia, tá? Não trouxe muita volatilidade. Geralmente em dias de payroll o mercado ele faz, né? Movimento um pouco mais amplos e tudo mais. Hoje ficou dentro, né? Dentro desse range até mesmo do que ele estava trabalhando durante o dia. Você vê que ele não tem força para romper para nenhum dos lados. O candle posterior sim, ele rompe e aí acreditava eu que o mercado poderia estar tomando uma tendência mais baixista para o dia, né? Mas não, eu vou até esticar isso aqui para vocês porque vocês vão ver que ele assume, né, um dia mais lateral, pelo menos a princípio, né? Ele fica dentro dessa região aqui trabalhando, começa a ficar, né, daquele jeito que a gente fala, sambando, né, principalmente em cima da VWAP, né, que é um dos conceitos que eu utilizo para identificar um dia de mais lateralidade e o que eu mais tenho identificado dentro da bolsa nos últimos dias tem sido esse contexto, tá? Então eu vou até dar uma esticada aqui, porém o mercado ele chega num momento aqui em que ele faz essa acumulação na parte superior, né? Nessa parte superior aqui dessa consolidação, ele começa a fazer uma mini consolidação. E eu tinha pensado, sim, se fosse os candles melhores caracterizados, eu poderia sim ter pego uma espécie de um pivô. Obviamente, foi igual eu falei, eu precisava algo melhor caracterizado porque ele existe esse movimento, tá? Só que ele tá muito oculto pelo tanto de sombras que ele faz, tá? Acabei não pegando esse movimento, acabou que ele andou muito bem. E aqui é onde eu tecnicamente fiz a minha operação do dia, tá? Uma coisa que eu quero que vocês separem, tá? Ele chega perto dessas regiões aqui, ele rompe para baixo e depois ele faz esse candle aqui, tá? Esse candle, ele acaba sendo uma contração de volatilidade. O que seria uma contração de volatilidade? A gente tem um mercado que ele cai de uma forma muito acelerada e aí o candle contra essa movimentação, ele é um candle bem estreito, então ele dá uma contraída nessa volatilidade. Aí, quando eu abro um gráfico como o 2 ou 3 minutos, né? São dois gráficos que eu gosto bastante, tá? Quando eu falo dessa contração, eu vejo a formação do pivô, tá? Além de ter uma contração no gráfico maior, né, que seria o meu de 5 minutos, né? Eu tenho o pivô no gráfico de menor período, né, de menor prazo, que seria o gráfico de 2 minutos, tá? Ele faz essa movimentação saindo dessa zona de consolidação e uma das análises que a gente fez no dia de ontem era que o mercado ele estava fazendo esse contexto de pivô, tá? Então, ó, deixa eu só demarcar aqui para vocês, ó, ele tá fazendo esse contexto de pivô e no dia de ontem ele violou essa mínima, né? Exatamente aqui, ele violou essa mínima que a gente teria a entrada do pivô e eu pensei no seguinte, se o mercado está com realmente essa força de um movimento mais baixista no curto prazo, eu pensei que aquele tipo de operação que eu tinha visto nos 2 minutos, ele poderia ter uma força ao meu favor. Então, eu tenho o meu ponto de entrada, eu coloco ali, isso ainda no gráfico de 5 minutos, e eu fiquei muito assustado nessa hora, porque o mercado ele ganhou uma volatilidade. E eu pensei assim, cara, eu vou ser estopado em 10 segundos, vai ser a operação mais curta da história. Mas não, o mercado ele começa a realmente demonstrar essa intenção de baixa, né? Minha intenção real era que o mercado fosse trabalhar mais ou menos abaixo dessas regiões aqui, porque se ele chega nesse ponto aqui, é a mínima do dia de ontem. E se ele viola, pelo menos essas mínimas para baixo, o mercado pode ganhar força, né? Ele pode ganhar força e dar seguimento naquele contexto no gráfico diário que a gente tinha visto estudado ontem. Então você vai ver que o mercado ele passa a ganhar mais força, né? Não tenho muito problema quanto à realização dos meus primeiros alvos ali. Você vai ver que ele vai conseguir, ó, ele já acaba executando aqui, né, a minha, deixa eu só, acabei voltando tudo. Então, ó, você vai ver que ele consegue realizar ali o primeiro alvo de FIBO, que estava na região de 50%. Ele vai romper, eu só vou ter que esperar aqui, senão ele vai pular direto, né? Quero que vocês vejam. Ele carrega essa operação, né? Depois daquele susto que ele me deu lá, ele ganha um pouco de força, o mercado passa aí mais tranquilamente. E você vai ver que tanto o primeiro quanto o segundo alvo
lá, acabou de pegar o primeiro alvo, né? E ele já vai em busca do segundo com uma certa volatilidade, né? Sem muitos problemas. Em questão de 5 minutos ali a gente já tinha os 2 alvos. E algo que eu raciocinei foi o seguinte: se esse mercado ele estivesse com força, eu não ia tentar sair muito cedo desse contrato residual aqui que ficou. Eu estava vendendo de 3 contratos, realizei 2, né? Já tinha parte do lucro no bolso ali no dia. Então eu decidi deixar esse trade correr, porque se houvesse essa força, né, e ele acabou perdendo aquela mínima do dia de ontem, se houvesse essa força e houvesse continuidade, esse trade poderia evoluir, tá? E uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: como eu já tenho um trade muito a meu favor, eu esperaria ele passar dessa mínima aqui para que eu colocasse o meu stop no 0 a 0. Nisso eu já teria o trade totalmente protegido e poderia ver o trade correndo ao meu favor. Acabou que sim, o mercado ele perde essa mínima, tá? Eu já trago o meu stop para o 0 a 0, tá? E desde então, como eu deixei o trade caminhar, eu parei de gravar, tá? Mas o que aconteceu com o mercado? O ponto de entrada ele estava exatamente aqui, vou projetar, né? Fazer a projeção para baixo. A gente tem o nosso ponto de entrada. E o que acontece com o mercado? Ele tenta evoluir, ele faz aquela movimentação que a gente viu, ele chega a bater onde estava posicionado lá o terceiro alvo e acaba voltando. Tá? Na verdade, ele tenta ir mais um pouco e depois ele acaba voltando. Ameaça perder a mínima, aqui ele acaba voltando e ele me tira, tá? No 0 a 0 eu tinha alvo aqui mais ou menos no terceiro alvo de FIBO ou até um pouco mais abaixo, tá? Porque eu fui no gráfico diário, joguei essas projeções aqui para baixo, tá? Eu vi um mercado que poderia cair um pouco mais, acabou não caindo, me tirou do trade, né? O que não teve nenhum problema. Depois o mercado até mesmo tentou voltar para essa mínima aqui, tentou fazer uma nova mínima no dia e agora está voltando. Semana, mais uma vez, muito obrigado. Muitos dias no 0 a 0 sem fazer operações, um stop e um gain, né? Os dias praticamente ficaram iguais entre stops e gains, então a gente saiu de mais uma semana praticamente empatado. Em semanas de muita indecisão da bolsa, né? Em semanas de muita indecisão da bolsa, a gente tem passado até de uma forma bem tranquila, né? O mercado não tem dado uma oportunidade, quando tem dado seus stops, tem dado seus gains ali, e a gente tem se mantido nesse 0 a 0 de uma forma meio que frequente, né? Torcendo para que o mercado ele volte a um ciclo mais natural, a dias de maiores tendências, né? Dias não tão enroscados como estamos presenciando ultimamente, e assim a gente segue, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço você que assistiu esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição se ainda não for inscrito no canal. Você não tem ideia de como essas duas açõezinhas elas são extremamente importantes para o crescimento, para a divulgação, né, do nosso canal. Se você deixar o like, você se inscrever, comentar, interagir, o YouTube entende que esse vídeo é importante, entrega para mais pessoas. E desde já, desejo a você um ótimo final de semana, bons estudos, uma ótima semana de trades que estão por vir. Um grande abraço e fiquem com Deus.